Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Feriadão aqui, segunda-feira, 7h30 da manhã, 7h32 para ser mais precisa. E nós estamos aqui começando o mês de novembro do Empregabilidade Blindada. Pessoal, quero pedir desculpa. Na semana passada a gente não fez o programa. Eu avisei dentro do horário, né? Assim que começaria a programação, a gente teve uma intercorrência. O programa seria com a Fabiola Bahia, daqui a pouco ela tá por aqui. E a gente, então, hoje, feriado, não teria programa. O que eu fiz? Eu transferi o programa para hoje, mesmo no feriado, para a gente manter a nossa programação, tá bom? Então, a gente está começando o mês de novembro, a gente tem bastante coisa para oferecer para vocês, temas bem diferentes, tá bom? Então, vou trazer assim temas sobre estudo esse mês, sobre cursos online de pós-graduação e mestrado. A gente também vai conversar com o Diego Monteiro, ele é candidato a vereador de São Paulo, então ele vai contar como que é essa rotina de ser um jovem político no Brasil e esse propósito dele de mudar São Paulo e mudar o país, tá? Então é bem diferente, assim. O Empregabilidade Blindada, ele mostra para você todos os âmbitos da carreira. Isso que é uma das coisas mais importantes. A gente fala de mercado corporativo, a gente fala de empreendedorismo, também sempre temos temas aqui de carreira pública. A gente precisa, assim, na verdade, falar de tudo, né? Porque transição de carreira hoje, a carreira mudou tanto, a gente pode ter dentro de 30 anos produtivo, né, de trajetória profissional, você pode trabalhar em diversas áreas, você pode ter um plano B, você pode ter carreira mista, como eu tenho carreira mista e tô aqui com vocês, então trabalho em RH, sou docente, enfim. Então essa é a ideia. Então a gente vai falar com a Must University, com o Diego, e a gente vai falar com a Fabiola e também vamos falar com uma outra profissional de RH, a palavra da Headhunter, da recrutadora, né? Eu quero reforçar aqui o meu dia a dia com vocês. As vagas voltaram, a gente tá com uma retomada de mercado, só que completamente diferente. Hoje, Fabiola e eu vamos falar sobre isso, só que a gente vai falar mais dos sentimentos, de como driblar a sua gestão emocional em relação a isso, tá? O Márcio tá aqui com a gente e falou, muitas profissões estão morrendo. Exatamente, por isso, Márcio, que a cada semana eu gosto de trazer um tema diferente para a gente conversar sobre essa transição do mercado de trabalho, que na verdade é uma transição, é um novo mercado de trabalho, tá bom, pessoal? E aí, esse mês, então, a gente tem 5 encontros, também vou trazer o meu amigo Tércio Vitor, o Tércio volta aqui, vai falar de performance, eu acho muito importante, a gente cuida da nossa gestão emocional e aí a gente tem que partir para a ação. E aí entra performance e resultado, tá bom? Eu vou chamar a Fabiola aqui, então, novembro, a gente tá com uma programação muito top. Eu espero você toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. Depois esse vídeo ele vai pro IGTV e do IGTV ele vai pro meu canal, então vou pedir para vocês ativarem o sininho do meu canal, Marcela Butazzi. Todas as minhas redes sociais levam o meu nome, tá bom, pessoal? Desde o site, que é Coach Marcela Butazzi, o canal do YouTube Marcela Butazzi, o Instagram aqui, Coach Marcela Butazzi, tá bom? Fique ligado aqui com a gente e nas redes sociais, tem muita novidade chegando. 2021 eu vou lançar o meu curso digital, então recolocação digital do método Empregabilidade Blindada para você se recolocar. Então já dei um spoiler aqui. A gente está preparando agora, final do ano, um curso muito legal para você. Vai ser pelo YouTube, tá bom? Vídeos incríveis, um curso online confeccionado com todo carinho para todo mundo que realmente quer expandir o mindset, sempre se preocupa com um currículo atualizado, um portfólio online, o LinkedIn, que é algo que eu falo sempre, a maior rede social corporativa do mundo. E você está lá? Como você está lá? O que você faz? O que a gente vai conversar hoje, né, Fabiola e eu novamente,
está intimamente ligado aos processos seletivos digitais. Muita coisa mudou. Então, os pilares do empregabilidade blindada, que são currículo, que aí já entra currículo, LinkedIn, inclusive diante do método, né, que o método foi também uma criação própria de 2009 para 2020 e agora a gente está tendo a oportunidade de começar 2021 com as nossas aulas de carreira aqui do Empregabilidade Blindada, que são essas, né? E o curso online e tem muita coisa, vários bônus para quem vai ser meu aluno e a gente vai continuar assim com um conteúdo gratuito aqui no Instagram e no YouTube, essas aulas de carreira do método, tá bom? Então agora eu vou chamar a Fabiola já tá aqui, o Márcio também. Gente, se vocês estiverem gostando do assunto, por favor, se vocês puderem dar corações para mim, para Fabiola, a gente vai ficar muito feliz aqui. Já tô assinando aqui para todo mundo e já chamei a Fabiola pra gente começar. Oi, Fá! Oi, Má, tudo bem? Tudo! Bom dia! Fiz Bom a dia para Fabiola todo cair da mundo. cama no feriado. Até que não, viu, Má? Porque eu tenho acordado cedo quase todo dia, então Eu tá tudo também, certo. também acordo cedo, assim, entre 6 e 7 horas, então tô tranquila. Apesar do feriado, eu nem tô com cara de sono. A gente tá bem, em pleno feriado. A gente se cuida, né? Gente, a Fabiola tá aqui de novo, minha amiga, amiga de vida, super parceira de trabalho. Ela é psicóloga, então tem toda a competência para falar desse assunto tão importante hoje, que é a gestão emocional dentro de um mundo pandêmico e, claro, de processos seletivos, né? Eu e a Fabiola, a gente já recrutou muito durante nossa trajetória profissional, né, Fá? E a gente Já. sabe o quanto é importante o candidato, assim, transparecer tranquilidade, ele precisa, assim, né, comentar durante o processo seletivo toda a trajetória profissional dele, mostrar o propósito, enfim, falar dos desafios da carreira, só que hoje a gente tem a tal da expectativa, porque os processos seletivos ainda estão demorando um pouquinho. A gente tem o nervosismo e a ansiedade. Eles são os vilões, né, dessa nova era do mercado de trabalho, dos processos seletivos digitais. E aí eu trouxe a Fabiola Bahia para ela conversar um pouquinho com a gente hoje. Então, você que está nos assistindo, pode mandar pergunta para a Fá, a gente vai responder aqui em tempo real e a gente fica com você até 8h30 da manhã. Então vamos lá, Fá. Queria que você, bom, primeiro se apresenta de novo, né? Vídeo novo, fala um pouquinho da Emanari, dos seus atendimentos, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Bom, primeiramente, obrigada, Má, de novo pelo convite, Imagina, né? Como você falou, já é uma história aí de vida, né? Os nossos trabalhos em conjunto. acho que a gente tem Nos uns 15 anos de conhecemos. carreira, assim, juntas já, né? Pior que é. Já tem bastante tempo. E, enfim, eu não tenho problema nenhum de falar de idade, Também não. não, vamos falar, é melhor até, né? Falar, nossa, como que É, vocês estão juntas há 15 anos? Pois é, estamos juntas. exatamente. E eu fico super feliz pelo convite, acompanho o seu trabalho sempre, né? Enfim, já participei de outros programas, então a gente tá sempre alinhado. E como você falou no comecinho aí da tua live, dessa carreira híbrida, né? De Híbrida. fazer várias coisas ao mesmo tempo, de alguma maneira eu também segui um pouco isso dentro da linha da psicologia, porque a psicologia é um campo vastíssimo, né? Nós temos, os profissionais de psicologia têm aí um leque de possibilidades muito grande. Hospitalar, organizacional, clínica, jurídico, enfim, uma infinidade de coisas. E eu comecei, de fato, na carreira de RH. Muita gente me pergunta, né? Como que você ainda participa de coisas voltadas ao RH se você está na clínica hoje? Porque a gente não pode virar as costas para nossa trajetória, né? Sim, Foi no claro. RH que eu aprendi uma série de coisas. Então, quando eu me formei em 2003, antes até de me formar, obviamente na área psicológica não existe estágio na área clínica, como tem no RH, por exemplo, no hospital. E, e aí eu comecei a trilhar dentro da linha, né, do recrutamento e seleção e acabei me tornando especialista nisso.
Então, trabalhei. Outro dia eu estava olhando meu currículo, Maia. Eu trabalhei, acho que, mais de 15 anos com recrutamento e seleção. Aí eu olho para trás e eu falo, nossa, 15 anos de recrutamento e seleção praticamente. Mais 10 que eu estou agora na clínica. Claro que teve uma transição ali, né? São Uma época que eu fiz a os coisa em dois. paralelo, exatamente. E então já é uma carreira bem consolidada dentro desse cenário, né? Da psicologia. Então, eu comecei no RH, fiz muitos processos seletivos, chão de fábrica, até nível gerencial. E teve um momento que a vida me chamou para o que eu realmente queria fazer, né? Para o meu, como a gente diz dentro da psicologia, para o meu sonho de alma. E É, me tornei realmente psicóloga clínica. Então, já tem 10 anos que eu estou com o consultório. Iniciei como a maioria, né? Trabalhando com convênio, fazendo parcerias, tentando parcerias tanto com instituições de ensino como com empresas também, que não é uma coisa muito fácil. Aluguei sala durante muito tempo e hoje eu estou com o meu espaço, né? Então, eu até entrei inicialmente, eu vi que eu tinha entrado com a Emanari Psicologia. Hoje eu tenho uma clínica que chama Emanari Terapias Saúde e Bem-Estar. Então, o que é a Emanari? Ela é hoje uma clínica que busca olhar o todo. E eu estou trazendo para dentro do olhar da psicologia o olhar holístico, que muita gente, inclusive, confunde holístico com místico. E não tem nada a nada a ver, ver. né? O Exatamente. holístico não tem nada de místico, não tem nada de religião. Lógico que a gente vai lidar com as 4 esferas, né? A gente costuma chamar dos 4 corpos sutis do ser humano, mas não tem nada de místico, não tem nada de religioso, não tem nada de sobrenatural. É simplesmente o olhar para o todo. É isso que o holístico significa, o olhar para o todo. E quais Então, eu são estou esses trazendo. 4 corpos sutis? Então, a gente trabalha o corpo físico, Uhum. né? Que é isso aqui que nós temos hoje, esse invólucro, digamos assim, que a gente tem, né? Que está na matéria. Nós temos o corpo emocional, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós temos o corpo mental, que são os nossos pensamentos, que é o que a gente vai trabalhar muito aqui, né? Os nossos pensamentos. E nós Exatamente. temos o que nós chamamos de corpo astral ou espiritual, que é a nossa ligação com algo superior. Esse algo superior, o que cada um acredita dentro da sua crença, né? Deus, deuses, enfim, energia, o que a pessoa acredita que tenha, que faça a ligação dela com algo maior, com algo mais relacionado à sua fé, né? Então Entendi. a gente trabalha sempre dentro desses 4 corpos. A psicologia também trabalha dentro disso, só que numa outra vertente, né? Atingindo esses 4 pontos de uma forma diferente. E as terapias holísticas vêm para agregar. Então hoje eu faço um trabalho, eu costumo dizer, conjunto e separado ao mesmo tempo. Porque eu não misturo, obviamente, dentro do meu atendimento clínico, as terapias holísticas. Holística, A sim. psicologia a psicologia, ela, embora hoje o SUS já tenha, né, o Sistema Único de Saúde já tenha dentro dos CAPs, dos postos de saúde, enfim, uma série de ferramentas que a gente utiliza, meditação, dança circular sagrada, mindfulness, que mais? Reiki, a gente já tem uma Reiki. série de coisas que hoje o SUS abarca para trabalhar com as pessoas. Mas a psicologia em si ainda não está interligada com isso. Então, para os pacientes, eu realmente faço um atendimento muito direcionado na parte psicológica. E os que sabem que eu faço algo mais, até porque meu consultório hoje ele é bem diferente, né? Ele tem maca, ele tem cristais, ele tem uma série de coisas. Montei do jeitinho que eu queria. Eu ofereço esse trabalho holístico pontual para quem precisa, né? As ferramentas para auxiliar no processo, porque todas as terapias elas auxiliam no processo. Elas Sim, caminham junto com a pessoa para desenvolver e ver. para melhora dela, Sim, para né? desenvolver essa cura. E cura, gente, né? Cura no global, porque eu sou muito adepta, né? Fabiola sabe, mesmo com coaching, eu mesma, Marcela, né? Já fiz terapia, hoje eu faço reiki, barra de axis, com a Ju, da Terapias Trimute também. Vou deixar aqui um beijo para ela. É muito legal. E eu acho que, assim, ainda mais na pandemia, né, Fá? A gente já conversou sobre isso. A gente está Sim, aqui falando para as pessoas que estão buscando emprego ou que estão buscando um desafio profissional. E o nosso desafio da gente manter o nosso negócio de uma hora para outra?
há 8 meses, o quanto a MB Carreira e Recolocação não mudou, e aí a forma de interagir com as pessoas, né? Com os nossos familiares, com os nossos amigos. E aí a vida mudou muito nesses 8 meses. E realmente a gente precisa buscar autoconhecimento e essa força interior para a gente continuar vivendo e vivendo bem, né? Sim, Essa é o foco da nossa live de hoje. Como driblar esses sentimentos cotidianos, como você mesmo falou, né, no post, para a gente manter o nosso propósito e viver bem com essa incerteza, né? Porque sim, por exemplo, eu fico pensando, a gente tem as empresas, você remodelou o seu espaço, né? Mesmo na crise, ninguém ficou com medo. Eu também tô voltando agora pro escritório, então já tô dando, nossa, tô dando muito spoiler para vocês aqui. Tô voltando presencialmente pro escritório, aqui na Zona Norte de São Paulo. Também uma mudança que eu não esperava, mas que eu pensei em poucos dias e falei, bom, vou voltar pro escritório sim, por que não, né? Para 2021. Enfim, e aí é isso que a gente tem que conversar hoje sobre como tomar essas decisões, né? E o que fazer para a gente se adequar, na verdade, né? E não ficar alienado nesse novo mundo. sim. Eu falo que as situações elas vão acontecendo e jogam a gente para as decisões, né? Quando veio a pandemia, quando veio a quarentena e esse surto todo que deu, o medo das pessoas, eu também me vi, né? Você Uhum. comentou das profissões que estão morrendo. E tem sim algumas áreas que estão fechando, enfim, alguns negócios que não estão Estão conseguindo funcionar com remodelando. isso. Exatamente. E eu olhei muito para a área da psicologia, né, nessa época. Eu falei, bom, ao mesmo tempo que é uma área extremamente importante, que auxilia o ser humano no seu desenvolvimento total, né, também é uma área que sofre um impacto direto, porque se as pessoas perdem o emprego, se o negócio não deslancha, né, se qualquer coisa nesse sentido acontece, as pessoas direto vão eliminar da sua vida as coisas que são mais importantes e que geram realmente um custo de cuidado. Então, academia, terapia, qualquer tipo de coisas que a gente faz para o nosso bem-estar físico e emocional é afetado diretamente. Sim, Então, é uma área de muito promissora, né, onde todo mundo precisa se consultar com um profissional independente de pandemia, independente de insegurança com trabalho, independente de qualquer coisa, mas é uma área que sofre impacto quando a economia, o financeiro, o trabalho, alguma coisa acontece e a pessoa precisa rever a rota da vida dela. Então, a gente precisa aprender a olhar para nossa saúde de uma forma total como um investimento e não como um gasto, né? E aí eu vi nesse momento a oportunidade justamente de expandir. Por isso que eu saí, quer dizer, não saí. Eu alinhei a psicologia à parte holística. E muita gente me falou, mas agora é hora de entrar com isso, né? As pessoas estão deixando de buscar técnicas, buscar ferramentas. E eu imaginei que em algum momento as pessoas iriam surtar de fato, né? A crise de ansiedade, ela ia expandir, a crise depressiva ia expandir, as pessoas iam precisar de mais ajuda. Hoje tem um movimento muito grande dos psicólogos em atendimento gratuito, atendimento social, outras coisas que estão acontecendo até online, né? Tem muita plataforma online fazendo atendimento. Então precisa disponibilizando, né, essa facilidade para todos. exatamente. Tem um olhar muito assistencial da psicologia, né, dentro disso, mas a gente não pode esquecer que o maior responsável pela mudança somos nós mesmos, né? Então a gente pode ter aí um profissional alinhado com a gente, de mãos dadas com a gente, que é essa a proposta das terapias, mas quem é responsável pelo seu desenvolvimento, pelo seu sucesso, pela sua conquista, e até pelo que não dá certo, somos nós mesmos. Né? Então eu tento levar esse olhar também para as pessoas de como elas estão se implicando com isso. Né? Entendi. Porque é um momento de implicação. E aí você falou uma coisa interessante, né? Você falou da cura. Eu não sei como que as pessoas no geral trabalham, né, em relação a isso, mas eu trabalho muito na leitura do equilíbrio.
né? Eu Uhum. levo a A cura cura do mais, equilíbrio. mais direcionada para o campo médico, né? Você tem uma dor de cabeça, você quer curar aquela dor de cabeça. Você tem uma dor de Sim. estômago, você tem um câncer, você tem alguma coisa assim, você vai em busca da cura. E dentro da área da psicologia ou das terapias holísticas, a gente vai em busca do equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, equilíbrio físico, e por que não equilíbrio também astral e espiritual, né? É, Porque a gente então, mas se você pensar, fechando esses quatro equilíbrios, você falou quatro, você corpos falou sutis. quatro corpos sutis. Se a gente pensar, a gente precisa desse equilíbrio hoje, porque é o que o mundo pede pra gente, mesmo dentro dessa nova era, vamos colocar assim, desse novo normal. Eu acho que Sim, é isso que a era pede, e a gente precisa se conectar com o nosso eu interior, porque esse eu interior, no campo, obviamente, profissional, né? A gente vai, numa entrevista de emprego, a gente vai transparecer o que nós somos, né? O que fomos, o que somos hoje, né? E hoje em dia, né, Fá, não dá mais para maquiar uma entrevista, né? Nunca deu, mas os processos seletivos estão completamente diferentes. Assim, se a gente comparar com 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos. Hoje você só tem contato com a headhunter, com a recrutadora lá no meio do processo, né? E aí vai ter o retorno, tem que esperar o retorno. O retorno ele vem de uma plataforma, de uma automatização, né? A gente fala muito da automatização do recursos humanos, não perdeu aquele caráter, como eu posso dizer, humano, né? Olho no olho. É que hoje, devido à pandemia, o 90% dos outras estratégias processos. foram colocadas, né? Sim, exatamente, né? Só que mesmo assim, você precisa lidar com tudo isso que está acontecendo, que é, por exemplo, é, fazer o cadastro. Muita gente tinha preguiça de fazer o cadastro, né, do seu currículo. Só que hoje a gente não tem mais como fugir. Além do cadastro, começam aquela série de testes comportamentais. E aí, se você não está conectado com o seu eu interior, se você está desestabilizado, ali eu acho que já é um marco para não conseguir participar dos novos processos seletivos. Com certeza. Você sabe que conversando com as pessoas, né, fazendo essa avaliação psicológica, eu tenho hoje alguns pacientes, eu tenho vários tipos, né? Eu tenho casal, família, adolescente, adulto, e eu tenho alguns pacientes que estão justamente nesse momento, né, de transição, como você bem colocou, ou em busca do primeiro emprego, ou então fazendo uma transição de carreira. E eu acabo usando um pouco do conhecimento que eu tenho, né, do RH, embora eu não esteja mais tão focada dentro do RH, é lógico que algumas plataformas mudaram, enfim, tem estratégias novas aí de avaliação, né, do candidato, mas ainda assim as pessoas têm o mesmo comportamento, né? Elas têm uma dificuldade muito grande De, de eu vou fazer trocar dinâmica de, a exatamente, eu vou fazer chave. dinâmica de grupo, eu vou ter que me expor, eu vou ter que provar de novo quem eu sou, ou se a pessoa está procurando um primeiro emprego, não sabe nem como começar a se apresentar, já cria todo um cenário catastrófico, né, na cabeça de que assim, como é que eu vou chegar, como é que eu vou me portar, com quem que eu vou conversar, de que forma que eu vou me apresentar. Então eu vou sempre no básico, né, no arroz com feijão, porque às vezes a gente esquece do básico. A gente vai em busca de uma coisa muito, né, lá na frente, muito ampla, a gente esquece de fazer o básico. A gente esquece, por exemplo, numa entrevista de emprego, de entrar no site da empresa para entender quem é essa empresa, qual é a missão, visão, valores, o que a vaga pede, né, em termos de conhecimentos específicos, conhecimentos de diferencial, que são os desejáveis, e olhar para si, né? Tá, dentro disso, onde eu me encontro, onde eu me coloco. Então, eu uso desse conhecimento que eu tenho para esses pacientes. A gente foge, em tese, né, um pouco do olhar da psicologia, do trabalho clínico, mas ao mesmo tempo ela está misturada, porque a pessoa vem e fala: olha, eu estou ansioso que eu quero mandar um currículo para uma vaga X, ou amanhã eu tenho uma entrevista Y, como é que eu vou fazer? E a gente trabalha as técnicas que tem
para a pessoa chegar um pouco mais centrada, né, na entrevista, para ela elaborar melhor o currículo, para ela se colocar de forma mais positiva. Ou para ela se E motivar, né? Para ela se motivar para essa nova fase de processo seletivo, que às vezes tem uma espera maior, né, Fá? Como a gente exatamente. teve agora no segundo semestre uma considerável retomada do mercado de trabalho, isso é fato. Só que os processos seletivos ainda estão mais morosos, né? É normal. E também as ofertas de trabalho estão diferentes, né? Híbridas, totalmente remoto, ou algumas empresas já estão pedindo presencial. Eu mesma já voltei a recrutar, acho isso muito bacana, né? Quando eu volto a recrutar, me anima mais ainda para fazer recolocação profissional, porque isso mostra o movimento do mercado. Mas, por Sim. exemplo, eu tenho algumas vagas hoje, oportunidades que são extremamente presenciais agora, 100%, né? E muita gente está declinando da vaga. Você acredita? E falando, não, olha, obrigada, eu tenho um familiar que é grupo de risco, ou eu refleti na pandemia, eu não vou mais voltar a trabalhar presencialmente. A gente está tendo praticamente uns 70% de retorno negativo para voltar às oportunidades 100% presenciais. Bem diferente, né? Mas é Com legal certeza. compartilhar isso com vocês porque é o nosso dia a dia e é isso que vem acontecendo. E eu acho que agora as pessoas vão ter oportunidade de escolher suas vidas, né? Sim. Inclusive Se a nesse gente não for sistema. flexível, fica difícil, né, Mar? Porque o mercado ele muda muito rápido, né? Então, se a gente não for flexível, não for adaptável, se a gente não tiver resiliência, todos os ingredientes aí que a gente sabe que são importantes no dia a dia de trabalho, né? E uma coisa que eu percebo que está ativando muito, né, com base até no que a gente conversou um pouquinho antes a respeito desse tema, e a gente tem muita dificuldade de enxergar o orgulho, né? O quanto nós somos orgulhosos, o quanto nós temos dificuldade de olhar para a gente mesmo, entender quais são as nossas dificuldades, aceitá-las, trabalhá-las da melhor forma. E aí o que, que acontece? A gente acaba projetando para fora isso. Então a gente fica nervoso, a gente discute com a pessoa que está fazendo o processo seletivo, a gente quer mandar uma mensagem de cobrança para a empresa, né, Logo depois da dificultar o processo. entrevista, né? Assim, Exatamente. eu já tive uma pergunta recentemente, assim, Marcela, eu tô no meio da entrevista. Eu posso pedir o e-mail e o WhatsApp dela para depois manter o contato durante o processo seletivo? Eu acredito, Fá, que pode. Depois você pode colocar a sua impressão. Só que a gente sabe da nossa demanda, né? Geralmente, se a gente dá o retorno negativo ou positivo ao final do processo. E claro que eu posso disponibilizar meu e-mail para você durante a entrevista. Só que eu só vou conseguir te dar um retorno mesmo quando acabar o processo, né? Finalizar. E esse retorno pode ser em 10 dias, em 15 dias, em 30 dias ou em 60 dias, quando realmente o processo seletivo for finalizado. Então, com base nessa pergunta, eu acho que o que importa aqui é a comunicação, né? Então, assim, tanto na época do RH como agora na clínica, o que que eu falo, né, para as pessoas? Quanto mais você tiver preparado para essa busca e quanto mais você tiver de acordo com o que você está buscando, você tem que posicionar isso dentro do processo seletivo. Então, o que que eu quero dizer? Eu vi uma vaga, me interessei, preparei todo o material, mandei. Estou lá na entrevista na frente da pessoa. No meu entendimento, o próprio candidato, antes de chegar para a entrevista, ele já tem que fazer uma série de perguntas para quem está ligando, né? Para esse Na recrutador. sondagem, claro, né? E a gente Na sempre se sondagem. Sabe, disponibiliza, sabia? Eu ultimamente saber venho me disponibilizando e a pessoa fica muda. Olha que comportamento diferente também que eu tô Pois tendo. é, as pessoas estão reativas também, né? Então, assim, a pessoa pergunta. Tudo bem que às vezes tem vagas que são confidenciais e que a gente não Não abre pode abrir todo, né? qual é a Com empresa. muitos detalhes. Mas É, hoje em dia eu tento passar pelo menos as atividades, resgatar
uma pretensão salarial do candidato para saber se está dentro do que eu tenho de budget também, até para realmente continuar com o Sim. processo, né? Explico se é Mas eu acho híbrido, em todos os detalhes, isso. né? Mas eu acho que é importante o candidato procurar se certificar de um pouco do que é a empresa, né? De como que é o processo seletivo, quantas etapas vão acontecer. Na própria entrevista, como você está dizendo, eu acho que não tem problema nenhum o candidato perguntar, olha, em quanto tempo eu vou ter o resultado, quantas pessoas estão participando do processo, como que vocês estão vendo o processo seletivo, porque gera insegurança por parte do candidato. Então, cabe ao candidato também colocar ali de uma forma muito calma e tranquila quais são as expectativas dele. E aí tem um outro paralelo, que eu acho que entra no campo do profissional que está fazendo esse processo, de também entender que essa pessoa está ali angustiada, nervosa, ansiosa e tudo mais. Então, colocar, como eu fazia na época, olha, eu vou ter condições de te dar um retorno desse processo daqui 15, 20 dias, como você mesmo colocou, ou daqui 30, eu tenho tantos candidatos ainda para serem avaliados, né? A próxima etapa é uma conversa com o gestor, eu vou alinhar ainda os detalhes com o gestor. Então, de alguma forma, é, através da comunicação, ser muito claro e objetivo com o candidato de dizer de que forma que as coisas vão caminhar. Ele pode mandar um e-mail, por exemplo, depois de 15 dias para saber do processo? Pode. A gente pode tirar 2 minutinhos para dizer, olha, ainda não tenho retorno, aguarde que entraremos em contato? Também pode. Podemos também. Então, é uma via de mão dupla. Só que As então, relações são uma via de mão de mão dupla. dupla. Só que hoje a gente tem as plataformas digitais. E aí esse contato com o candidato tá diminuindo muito, Fá. Muito. Na verdade, eu tô tendo um contato com o candidato assim como eu tô com você, tá? Numa webinar, numa live ou numa sessão online, como a gente chama hoje, né? Ou como queiram chamar. E o restante da comunicação é pela plataforma. A plataforma faz tudo. Porque desde o cadastro tem o seu e-mail e lá a gente marca, né? Ah, aprovado, foi para outra fase. E realmente o contato ele fica extremamente frio. E aí, como lidar com isso? E aí, é claro, você pode ter uma psicóloga como você, né? Fazer a terapia em paralelo, ter uma job hunter como eu. E a gente acaba, obviamente, pensando em alternativas para entrar em contato com aquela pessoa fora daquela plataforma digital, e isso acaba aumentando a expectativa, porque às vezes a gente tem um retorno positivo, às vezes não. Eu falo isso para você porque, como Job Hunter, eu tento me conectar com a recrutadora. Só que hoje, nas plataformas digitais, são tantas recrutadoras que você não sabe qual é a recrutadora que está fazendo o processo seletivo, que está por trás daquele processo. E aí, ou eu acredito que, por exemplo, a gente. Imagino, lembra na consultoria quando a gente trabalhava? Você trabalhava umas vagas, eu trabalhava outras, só que hoje eu acho que a gente tem vagas com consultoras compartilhadas. Porque eu percebo que ao longo do processo seletivo, o meu assessorado em carreira dentro da plataforma, ele recebe contato de várias recrutadoras daquela plataforma. E a gente fica assim, um pouco, a sensação é meio de barata tonta, porque entrou primeiro a Marcela em contato, aí faz o processo, depois entra a Fabiola para conduzir uma outra fase. E a gente realmente fica assim. E aí, como que a gente faz, né? Como lidar com É, tudo isso? aí, assim, por parte do profissional, eu acho que cabe também essa comunicação, né? Olha, você começou o processo com fulano de tal, agora eu vou dar continuidade no teu processo, pode ser que daqui a um tempo outra pessoa entre em contato com você, então tem que haver, de alguma forma, uma explicação, uma comunicação. Agora, do ponto de vista do candidato, da pessoa, tem que ter, sim, um autocuidado, né, Mar? Independente do que seja, se é processo seletivo, se é alguma outra expectativa que a pessoa tenha na vida dela, o ser humano precisa aprender a se olhar, não tem escapatória. O autoconhecimento, ele norteia absolutamente tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Então, é importante, sim, que a pessoa que esteja procurando um emprego, esteja dentro de uma plataforma dessa, por exemplo, e perceba, poxa, isso está me deixando ansioso.
isso está me deixando nervoso, isso está me deixando desestabilizado. O que eu vou fazer? Então, eu vou conversar com alguém que seja da área e que possa me dar maiores orientações. Eu vou buscar um psicólogo para eu me trabalhar, entender quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas dificuldades e potencializar isso. Não, não quero fazer terapia, mas eu vou buscar uma técnica, uma ferramenta que possa me auxiliar. Vou fazer uma meditação, vou fazer um mindfulness, né, uma atenção plena, vou procurar um reiki, vou procurar uma barra de axis, vou procurar alguém que consiga me auxiliar, não fazer por mim, me auxiliar nesse processo de equilíbrio, né? Porque a gente vai ficando ansioso. Tem várias situações na nossa vida que deixam a gente com essa expectativa muito grande, né? E quando a gente não tem informação, o ser humano, quando não tem informação das coisas, ele vai criando fantasias, ele vai criando angústias, ele vai criando dores que, de repente, se ele se perde dentro desse processo, lá na frente ele vai demonstrar toda essa fragilidade para um recrutador. E esse novo processo de carreira, pelo que eu venho acompanhando, assim, pelo que eu acompanho, né, dos processos seletivos digitais, realmente tem o candidato, se ele não tomar cuidado, realmente ele tem aí 2, 3 meses de espera, N etapas diferentes, ainda com esse desafio da transformação digital, né? O Que já currículo. era normal, né, Mar? Já era normal. Já, pelo menos na época que a gente fazia juntas, já tinham processos que Já duravam 50% 2, 3 os meses, processos eram né? online, né? É que É, hoje a passou de diferença é que o 50 para contato 100. a É, diferença é que o é contato o era um pouco contato. maior, né? Você tinha um lado humano, um lado, né, muito mais próximo. Hoje é diferente. Hoje a gente está lidando com a tecnologia maior parte do tempo. Não, E e a gente hoje vai as aprender a lidar com ela. entrevistas são muito rápidas, assim. Hoje a gente faz entrevista, mudou muito, viu? A gente faz muita sondagem, então você já faz uma sondagem pelo telefone, já é considerado um recrutamento. Depois tem uma entrevista pelo Teams, pelo Zoom, ou por algum outro aplicativo, ou direto na plataforma virtual. 15, 20 minutos de bate-papo. E aí, realmente, assim, o candidato, ele tá super nervoso com aquela expectativa, e hoje em dia é tudo muito rápido. Tem até uma questão de frustração, sabia? Eu acredito. Ou não, né? Se a pessoa já está naquele equilíbrio, ela entende que a velocidade dos processos seletivos são assim. Hoje, alguns estão mais morosos com muitas etapas, porque recebem muita gente, né? E aí precisa dessa seleção, né? Não tem jeito. E outros, por exemplo, hunting, como eu trabalho, né? O hunting é uma coisa mais. Antes era mais personalizada, tal. Hoje, o meu hunting ele tá numa velocidade muito rápida. Então, você busca o candidato via LinkedIn, viu, gente? Olha, vocês precisam estar lá. A gente está aqui procurando por você. Então, é legal deixar a dica. Às vezes, em sites especializados, né? Por exemplo, a PInfo. A PInfo de tanto tempo, hoje eu uso a PInfo para a área tech, que a gente já usava, né, Fá? Há 10 anos atrás. E ela tá lá, muito legal, toda modernizada, é um site de recrutamento da área tech que acompanhou as mudanças e tá lá ajudando os profissionais a se recolocarem ou Sim. buscando novos desafios. Então, hoje a gente liga, então tem que ficar conectado sim no celular ou no WhatsApp, ou ter todos aí, pelo menos, e não pode ter resistência na hora da entrevista. É outra coisa que eu sinto muito. Não de sentir muito, viu, gente? De sentir mesmo. Por exemplo, eu pergunto para o candidato: a gente pode fazer pelo WhatsApp? Ah, não, eu não gosto. Então, o que que acontece? Hoje é complicado você responder dessa forma para o recrutador, que é a tal da resistência que você falou. Claro que eu também estou muito flexível e adaptada, e aí eu falo, bom, tudo bem, você tem o Zoom? Você tem o Teams? A gente pode fazer por um dos três, né? Enfim, é o que eu sinto de resistência, que assim, é virar o jogo, né? E assim, é complicado hoje você ser um pouco mais ríspido com a recrutadora. Não pega bem, né? Só que aí, obviamente, a gente que está na posição de recrutadora, a gente entende todo o contexto. Mas hoje,
recrutando, o que eu busco como recrutadora? Realmente uma pessoa que esteja, né, com vontade de trabalhar, com gestão emocional. Obviamente, cada um aceita o híbrido ou presencial, mas precisa estar com uma vibe positiva para seguir no processo, você entende? Você falando isso, Mar, me faz pensar o seguinte: é, as pessoas reagindo dessa maneira, né, como você está me falando, que você disse que você percebe, você sente, né, de que forma que a pessoa está no processo com você, tem duas coisas, né? Você também está fazendo psicologia, então você tem um pouco desse lado, você tem desenvolvido esse lado humano pelo trabalho que você faz. Então, tem do nosso lado o entendimento de como que a pessoa está chegando no processo, né? Tem esse lado afetivo, tem esse lado emocional, tem esse lado humano, da gente compreender que às vezes a pessoa não sabe mexer na ferramenta, tem dificuldade, tem alguma coisa nesse sentido. E aí ela já responde meio que de forma ríspida, talvez até sem perceber, né, sem a intenção de ser ríspida, responde dessa maneira. E aí, por mais que a gente tenha esse entendimento, tem um outro lado. Porque se você já sabe que o teu candidato responde desta maneira, por qualquer razão que seja, você está num processo, você está num papel avaliativo desse candidato. Sim. Então, você já vai pensar naquela empresa, naquele gestor, na equipe que aquela pessoa vai Trabalhar, estar inserida. até porque Aí eu você fala, conheço, bom, né? aí você pensa assim, né? Eu entendo o nervosismo do candidato, eu entendo muitas vezes a rispidez, que às vezes não é nem intencional, que ele trata a coisa. Só que eu tenho um gestor do outro lado, que a primeira resposta torta que meu candidato der, eu já sei que a coisa não vai funcionar. Então é uma pessoa que você já vai fazer uma notificação ali de que talvez te gere um conflito lá na frente, né? Claro que como recrutadora você pode dar esse toque para o teu candidato, né? Quando o processo vai avançando e se ela fica como finalista, você pode e deve dar esse feedback para ela, mas a gente sabe que você está olhando para os dois lados, né? Você precisa do candidato, você Sim, precisa ir atrás de bons profissionais, mas você tem, do outro lado, um gestor, uma equipe, uma empresa, né? Então eu digo que a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Você fica ali fica. E eu fico quando eu você sou job precisa de uma hunter. coisa e você precisa da outra coisa. Você Sim. precisa né, do conjunto ideal para fazer o casamento perfeito, digamos assim. Então é complicado. Gente, como eu fico nos dois, então assim, uma hora eu sou recrutadora, na outra eu sou job hunter, eu ajudo o meu cliente. E ele também traz tudo isso. E aí, como job hunter, eu posso conversar com ele e eu falo, viu, gente? Eu falo, olha, vamos trabalhar isso aqui, eu sei que é difícil, eu entendo. Por quê? O meu medo é que ele replique esse comportamento com a recrutadora, né? Exatamente. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, mas é bom fazer os dois porque eu sei que vai avaliar, né? Não vai ter É, jeito. e a gente fica naquele papel também de doutrinação, né? Eu muitas vezes voltava para o meu gestor e falava: olha, eu tenho três candidatos, assim, assim, assim. Né? O perfil deles é muito parecido e o que vai diferenciar um do outro, às vezes, é uma característica comportamental, alguma coisa assim. Eu ainda acho, mas não sei como você, como recrutadora, está vendo isso, mas eu ainda acho que é muito mais fácil a gente desenvolver o ser humano dentro de uma plataforma, desenvolver o ser humano dentro de uma dificuldade, como que eu vou dizer, física, né? Ah, eu não conheço a plataforma, não sei mexer, ou não tenho conhecimento em tal coisa, a pessoa ir Sim, atrás é daquilo, uma hard skills que a gente fala, né? Não uma soft do skill. que Do que a exatamente, soft do que a skill. pessoa Mudar, desenvolver o lado comportamental, fundamental. porque exige uma outra questão, né? Existe um movimento interno, existe né, uma busca que a pessoa tenha de querer se adaptar ao cenário. Então é mais fácil a gente ensinar a técnica do que ensinar a pessoa a ser mais tranquila, mais calma. É que no E processo ajudar a gente. seletivo não dá para ensinar o comportamental. É Exatamente, por muito isso que eu tô difícil. falando. A gente ainda, Então, quando tem esse lado humano, você quer ajustar, mas não dá. É igual, olha o que eu tô sentindo. Eu tô recebendo muito currículo que agora, pela consultoria, o que eu tô fazendo? Eu pego, igual a Michael Page faz, e agora eu entendi por que ela fazia isso.
Porque a gente tem currículos e as pessoas não estão se preocupando com o básico, que é o currículo em Word. Gente, currículo em Word de 30 anos atrás, ele ainda funciona. Só que, claro, agora você não imprime e entrega, você encaminha pra gente. O currículo é tão bagunçado, mas tão bagunçado, que eu não consigo entender a vida dele. O que eu tô fazendo? Quando é o meu candidato, agora eu mando um modelo e peço para ele colocar. Tem gente que não participa do processo seletivo comigo porque não me envia um modelo. Isso é básico. Concorda? É a primeira coisa que a Michael Page pede, o Headhunter da Michael Page. Olha, por favor, eu vou enviar um modelo. Você poderia transcrever o seu currículo, porque aí já fica de uma forma organizada. E é uma oportunidade dele atualizar o currículo dele gratuitamente de uma forma atual. E tem gente que para aí, Fá. E é coisa básica, Má, porque assim, tem muita gente que inclusive tem dificuldade de desenvolver um currículo, por N razões. Sim, Então, se você está recebendo um modelo pronto, que você só estrutura ele dentro da necessidade do teu cliente, por que não? Aliás, a gente tem uma pergunta dessa, aproveitando que você tem está falando então. sobre isso, Aqui, ó, da Sani e da Rosa. é uma amiga minha. Beijo, Sani. Como fazer um bom currículo? Sempre fui autônoma e nunca tive carteira assinada. Como preencher a área do currículo se não tenho como provar experiências? Mas não tem Aí, problema, né? aí é contigo. Então vamos lá, Sani, não tem problema, porque hoje no currículo você tem que colocar suas experiências CLT, como você está falando aqui que nunca teve carteira assinada, você tem que colocar normalmente as suas experiências. Com certeza você trabalhou autônoma, e aí você pode descrever o tempo que você trabalhou autônoma para você, colocar o nome da empresa, porque às vezes tem o nome fantasia da empresa, né? Mesmo autônomo, e colocar as outras experiências. Na verdade, um bom currículo hoje, gente, só tem 2 páginas. Tudo bem, por exemplo, eu e a Fá, a gente tem 15 anos de RH. Mas por mais que eu estivesse participando de um processo de coordenação, por exemplo, de recursos humanos, e a Fá seria minha recrutadora, ela ia esperar do meu currículo. Um currículo com as 4 últimas experiências profissionais, 2 páginas somente, minha formação acadêmica, currículo, gente, com objetivo, por favor, e com um só, a área ou a posição, tá? É que muita gente esquece do objetivo, sabia? São coisas assim que eu vejo no currículo, eu fico o dia inteiro fazendo currículo e LinkedIn. E aí, quando eu recebo do candidato, eu falo, meu Deus do céu, né? Hoje não precisa colocar nenhum dado, assim, não precisa mais colocar endereço completo, pode colocar um celular, a URL do LinkedIn, o seu nome completo, o bairro e a cidade que você mora, o e-mail. Então, assim, hoje no topo são só essas informações também, né? E as qualificações que é importante, né, O Má? resumo das qualificações abaixo É, do objetivo. exatamente. E isso não mudou, tá vendo? Eu tô atualizada ainda. Viu? Não, isso não Ah, mudou. Só não. olha só para você ver como que as coisas são. Há 2 semanas atrás, eu tenho um paciente que ele está fazendo faculdade ainda, né? Ele não iniciou na carreira. E ele faz curso de administração. Ele já teve uma aula, uma disciplina que ensinou a fazer currículo. Currículo. Ai, que legal. Não sei se até pedi, né, para ele compartilhar o material, para ele me dizer como que era, ele não encontrou, mas enfim, eu não sei como que é a estruturação que hoje as faculdades estão dando dentro Ah, dessa mas área para todas as isso. faculdades estão fazendo programas de carreira dentro da Que faculdade. ótimo, que É uma ótimo. E disciplina. Eu, aí, eu mesmo faço é, isso. ele elaborou o currículo e justamente esses detalhes que você está dizendo agora, ele teve dificuldade de fazer, porque era o primeiro emprego. Então, eu fui orientando ele. Olha só, gente, eu faço trabalho terapêutico com ele, mas isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera angústia. Então, ele se viu numa situação de que, assim, como é que eu monto esse primeiro material? Isso foi gerando um nível de inquietação nele, que eu falei, por que não? Né? Trazer ele para uma realidade e orientar, né? Tirar um Dentro de pouquinho uma das sessão, dúvidas. né? Exatamente. E aí eu fiz uma orientação para ele, dei o caminho das pedras, né? Reorganizei o modelinho para ele e tudo mais. E aí a gente marcou um dia de fazer uma. Eu fiz uma entrevista por competência com ele, assim, de Peraí. sopetão. Só para ele ver como que. Ele falou, gente, como eu tô despreparado.
né? Como eu fiquei ansioso, como eu fiquei nervoso nesse momento. E aí ele foi fazendo perguntas muito simples, por exemplo, numa dinâmica de grupo, em que momento que eu me apresento? Né? Será que eu mostro proatividade e sou o primeiro a levantar a mão? Ou espero 5 pessoas se apresentarem para ver Para mais ou menos como a sentir. coisa E está Fá, acontecendo? hoje as dinâmicas de grupo são workshops online com 30 Olha só. pessoas. E eu Tem que vou saber se posicionar, né? tem, e eu vou falar mais. Ah, os novos processos seletivos, olha como eles estão sendo. Via LinkedIn, que é um convite de uma live para você, na verdade, a empresa, ela vai falar dela, da empresa. E aí ela coloca um tema X, não fala da vaga. Todo mundo que está lá, de repente, ela faz a apresentação, ela fala de como a empresa trabalha, como atua, e fala: bom, agora a gente está na dinâmica de grupo para vaga X. Vocês podem se apresentar. Ou seja, você nem sabia que era uma dinâmica, só que hoje a empresa ela quer é, ela quer pessoas interessadas e motivadas. Por isso que ela coloca uma webinar com um assunto X e ela quer que as pessoas estejam lá, quem realmente viu isso nas redes sociais, se interessou e falou: ah, que legal, eu vou saber mais. E aí pode trabalhar naquela empresa que ama, que segue, assim, é um processo seletivo oculto. E hoje é muito comum isso Olha só. acontecer. Eu tô passando com muitos candidatos, muitas coisas diferentes, como também aquela situação, né? Que é o candidato que financia a sua própria vaga, que eu até então não tinha muito contato com isso. Então, olha como o mercado está mudando e assim, a gente tem que estar atento a tudo isso que está acontecendo e esquecer, não esquecer, pegar, pegar o que tem de bom daquela forma que nós procurávamos emprego há 5, 10, 15 anos atrás e transformar para o hoje. Eu acho que o maior desafio está aí. Exatamente. Não tem muito segredo, né, Mar? Não tem muito como a gente inventar a roda. A gente precisa acompanhar as tendências do mercado, a gente precisa estar preparado profissionalmente para as coisas, psicologicamente para as coisas, né? Então é importante que a pessoa que esteja buscando uma nova recolocação ou que esteja em transição de carreira vá em busca de informação, né? Essa para mim, por exemplo, é a novidade do webinar ser uma forma de Uma forma recrutamento, de né? atração de talentos. É. Então, e como que a gente lida com isso, né? Então, gente, se conheça, vai atrás do autoconhecimento, né? Tô com dificuldade de lidar com alguma questão, procura um profissional, procura alguém que Um possa profissional conversar, que possa especializado, né, para te orientar. ajudar, com E certeza. assim, ver esse desenvolvimento como investimento. As pessoas veem tudo muito como, né? Ai, Gasto. custa caro, é tudo caro. Caro depende do ponto de vista. É claro que tem algumas questões que pesam, né? Oneram no orçamento. Mas tá, o quanto isso vai me trazer de retorno? Isso é estratégia, né? Se a gente for parar para pensar, isso é estratégia. O quanto eu fechar uma coisa X para o meu desenvolvimento vai ser um investimento futuro que vai ser visto, né, dentro da empresa, dentro do meu perfil, dentro do desenvolvimento que eu estou buscando. É, Se a pessoa não vê isso como investimento primário, como é que o outro vai ver? Não é. vai ver. A E é gente de novo a parece gente por que outro, né? a gente sempre E aí, fala da mesma coisa, né? Mas é algo que, assim, é primordial. Se a gente não fizer isso, o restante não acontece. Antes de começar a live, eu coloquei até um post falando que a ação que vai realmente vai nos ajudar a driblar todos esses sentimentos. Ó, a Sani tá perguntando se a live é de 1 hora. É, mas a gente tá no fim, faltam 2 minutos. Passou muito rápido. E se a gente vai voltar? Vou convidar a Fabiola já agora para voltar em dezembro, tá bom? Pronto, Fabiola, já tá convite para a gente fechar o programa de Natal. O que que você acha? fechou, fechado. Dia 21, se eu não me engano. Aí é a última live que eu vou fazer do ano. Aí a gente já faz uma expectativas para 2021. Nossa, imagina! Pronto, a gente fecha uma aula de carreira sobre expectativas para 2021. Nossa, Nieba, já gostou? É, e ó, já vou apimentar um pouco mais isso, que eu conheço a Sânia, eu sei mais ou menos do que ela está dizendo.
e no caso dela é transição de carreira, né? Ela está saindo de um olhar para ir para outro. Então, eu acho que vale a pena, Má, de repente, a gente fazer um trabalho em conjunto, né? Um trabalho casado, de orientação para pessoas como a Sani que precisam elaborar um currículo sem experiência, né? Ou primeiro emprego, ou que a pessoa já tenha Ou trabalhado com outras transição, coisas, não tenha sim. carteira assinada e que possam desenvolver aquilo da melhor forma, né? Então, vamos pensar, já tem mais uma Vamos conversa pensar em aqui. alguma coisa. Eu tô com algumas coisas que você também pode participar. Eu tô fazendo recolocação digital online com convidados e o Empregabilidade Blindada o ano que vem vai virar aulas de carreira ao vivo como essa. Já vamos estruturar, porque tem bastante coisa que o pessoal precisa, né? A Com gente certeza. tá aqui. Fá, tem um minutinho, então queria te agradecer. Obrigada, viu? Feriadão, 7h30 da manhã, estamos aqui, né? Mas o programa foi ótimo. Quero agradecer todo mundo. Não consegui agradecer todo mundo que entrou. A gente teve uma audiência bem bacana, né? Por ser feriado e bem cedo. Mas tá todo mundo aí ligado no seu propósito. Isso que eu acho mais importante. Sim. Posso só deixar o endereço da clínica Pode, agora, Má? claro. O meu espaço agora está em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio, 744, Conjunto 25. É uma salinha com uma recepção, mas tem vários profissionais que trabalham lá, então sou eu e mais um psicólogo que eu trouxe para fazer parceria comigo. E dentro da área holística também nós temos, além de mim, outros profissionais que estão em parceria junto comigo no trabalho. Então a gente tem reiki, barra de axis, cromoterapia, radiestesia, mesa radiônica, reflexologia, auriculoterapia, massagem, tem um monte de coisa, Olha que tá? delícia. E tem o meu Insta aqui, né? Fabiola Bahia, underline terapia e psique, e tem da página da própria clínica, né? Que é Emanari Psicologia, FB. E quem quiser, fica à vontade em escrever pelo direct ou me mandar um WhatsApp, enfim, que a gente vai atender com o maior carinho. E qual que é seu WhatsApp? É 011 99629 1707. Então tá bom, certíssimo. Gente, então a gente volta, a Fabiola já sabe, 21 de dezembro tá aqui fechando o ciclo do Empregabilidade Blindada 2020, porque 2021 a gente já vai começar em outro formato, gente. Muita coisa Legal. boa para 2021. Tá certo? Então, até semana que vem. Semana que vem eu recebo o Diego Monteiro, candidato a vereador de São Paulo. A gente vai falar dos desafios de ser um jovem político no Brasil e como chegar lá, né? Querendo também ser um político que vai mudar a vida aqui, a nossa sociedade, né? Então, acho muito interessante. É uma live bem diferente dos temas do Empregabilidade Blindada, mas com certeza daqui para frente eu só quero trazer muita inovação para a gente acompanhar essa transformação que o mundo está passando. Tá bom? Fá, obrigada, viu? Obrigada, Má, obrigada para todo mundo Bom e vamos feriados a juntos todos, continuar. né? Com certeza. E a Boa gente semana. volta na semana que vem. E agora o vídeo já vai subir para o IGTV. E até amanhã ou quarta-feira ele tá no canal. E aí eu passo para você. Tá bom, Fá? Tá joia. Então tá. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.